gente está no horário? Mestre amado Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais organizados. Agradecemos a confissão para apresentar os meus elementos, os estudos, oportunidade de início da atividade, os pontos que têm sido conosco, aqueles que vêm para a semana política, educação, pode também para estamos praticados aqui, que dirigir, que nos fora, no qual eu disse aqui, tanto quanto nós, se colocar hoje, Então, segundo informações da Verônica, que ordenou semana passada, né? Eles avançaram um pouco e a gente podia retomar. Parou que eu tenho as anotações feitas para a gente fazer uns comentários, né, Verônica? E eu me consta aqui, paramos no quando o espírito reencarna. Isso? A imagem não podia ser mais clara, acho que meio mal. Então, para retornar, eu tenho um monte de anotação. Como você falou assim, não, você pode tocar da onde parou, onde você parou, que nós comentamos um pouco. Vocês se importam a gente reler um pedacinho para fazer uns comentários sobre? Às vezes vocês até já fizeram. Não, você falou em existência terrena. Ah, foi mesmo, desculpa. Foi aí que você vai dar foi lá para continuidade trás, aos não. comentários que você já fez. Perdão, a imagem não podia ser mais clara, isso aí. E aí, eu viajei na maionese. Aí veio na 69, né? 69. Passei informação errada, hein, Nancy? Desculpa a vergonha que eu passei, desculpa. Então, vamos lá. Eles falavam aqui para dizer que a imagem não podia ser mais clara, né? Era que a questão da dificuldade, quem fica lá no umbral é aqueles que não se dispuseram a cumprir com seus deveres e que cada um de nós recebe um corpo sujo para limpar na encarnação, que é nosso perispírito, manchado pelas nossas escolhas mal feitas, né? Que ficam gravadas, registradas no perispírito, e a gente reencarna exatamente para poder fazer uma limpeza nisso, como? Mudando as atitudes, agindo diametralmente oposto do que fizemos, né? Fala aqui que normalmente a gente não faz, né? Fala que a gente precisa ficar lá no umbral queimando no varejo o que os débitos que se adquiriu no atacado. Então, é isso aí. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E o que não teria finalidade para a vida superior? Dentre as mais conhecidas para nós aqui: revolta, teimosia, egoísmo, orgulho, maldade, descrença, preguiça, rebeldia, todas essas coisas que são comuns a nós, que temos todas elas, umas em menor grau, outras em maior grau, algumas nós temos só mais alguns traços, outras nós temos mais, mas na verdade é isso que nos impede, né? Que nos liga, na verdade,
proximidade mais diretamente ao umbral, né? E, enfim, é o que a gente carrega no nosso interior, que precisa ser descartado para a gente acessar as regiões superiores. E não só descartado, né? A gente deixa lá no umbral. Como que deixa? Nós vimos o André, passou muito tempo penando, passando por situações difíceis, até que ele mudou o padrão mental dele e direcionou esse padrão mental para uma coisa superior. Ele pensou, cogitou da existência de Deus, que ele não tinha 8 anos que estava lá, não tinha cogitado. Né? Não que Deus esteja lá esperando assim, se ele não me reconhecer, não sai daí, nada disso. É criatura só que tem que se abrir para vibrações, para energias novas. Né? Então, tudo isso vai ficando lá. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, não são nem tão maus, né? Mas também não são equilibrados. Então, ficam aí. Né? E representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Por isso que ele falou que o umbral já começa aqui na Terra. Só as leis de vibração que nos separam deles. Né? A nossa vibração, por conta do corpo de carne, é uma vibração mais lenta, mais densa, e é dos que estão sem o corpo, mesmo que sejam espíritos inferiores, a vibração é menos lenta do que a nossa, porque essa vibração ela é amplamente amortecida pelo veículo carnal. Né? Então, só isso separa. Tanto separam as pessoas da Terra das pessoas do umbral, apesar de muitas viverem em completa sintonia com os que residem no umbral e que já estão aqui na próxima. Estão aqui por circunstâncias, mas é um departamento do umbral, né, como ele disse, ele já começa aqui. Aos mesmos mediúnicos, né, de exceção, e ao mais americano, como é todo esse mundo que a gente, né? Isso aí, com certeza, é o exemplo vivo. Né? E aí a gente tem que a gente acaba fazendo isso por nos associarmos mentalmente, né, a esse povo. Disponibiliza aquele texto aí, Maicon. Tem um texto lá do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que a gente vai entender um pouco mais isso aí. Ó. A página se chama Associações. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha que ele fala que é invariavelmente, ou seja, não existe pensamento, nem emissão, nem recebimento, nem pensamento, nem emissão de pensamento neutro. Ou é para o bem ou é para o mal. Hã?
ou atrás, ou repete. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, não por outro motivo, ele diz que o umbral já começa aqui na crosta. Né? Pode voltar lá na tela. Então é isso aí, sentindo, mentalizando, falando, agindo, nós estamos o tempo inteiro. Até a nossa consciência, né? Sim. A gente procura agregar aquele que pensa igual a nós. Exatamente. Se não, É da lei. você já não, É. aquela pessoa ali já pensa diferente, Isso aí. porque vai ter confusão. É da lei. Por isso que muitas vezes falam que o crescimento ele é doloroso. Por que ele é doloroso? Você tem que romper com coisas que eram do seu agrado, do seu convívio, da sua zona de conforto. Né? Então, um exemplo, corriqueiro, banal. Se eu sou da turma que gosta da cervejinha, quando eu começo, de repente, a estudar e me conscientizo que mesmo que eu não beba tanto, mas aquela cervejinha que às vezes me tornou um hábito, 2, 3, 4 vezes na semana, está me tomando um tempo que eu poderia estar dedicando a coisa melhor, eu falo, opa, eu preciso sair dessa turma. Dói. Eu dei o exemplo da cerveja, mas nós aplicamos em qualquer outra situação. Dói. É algo que eu vou ter que mexer, vou ter que esquematizar de outra forma. Então, nós não somos muito abertos a mudanças. Essa é uma constatação. Nossa, meu signo não gosta de mudança. É verdade. É uma característica do taurino. E é difícil mesmo, fazer uma mudança. Para mim, no meu caso. Eu sou touro também, eu adoro a rotina. Mas eu não sou muito fechado, não. Quando é necessário, Não, eu aí vou, eu também. né? Mas quando é naquela situação assim, não tem mais jeito, você vai ter que mudar. Isso aí. Só nesse caso. Isso aí. Aí, continuando então. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Olha, vamos comentar de novo. Igualzinho é na Terra, gente. Se a gente pegar um lar equilibrado, a vibração dele é uma. Pessoas que entram se sentem bem, né? Como o ambiente da casa espírita. Você entra num lar desequilibrado ou em qualquer outro ambiente e as vibrações são pesadas, são inferiores, a gente sente a diferença. Né? A gente sente nitidamente a diferença. Às vezes você é chamado, por exemplo, para ir numa casa, às vezes para aplicar um passe, pessoas que estão lá em estado de perturbação, mesmo que a gente entra na casa, a gente sente a vibração diferente. É muito diferente. Então, é isso aí. Nosso lar... Sim. E chegando gente, chegando, sentando, e eu até comentei aqui, que algumas pessoas aqui não dá para saber quem é, mas assim, só que chegou todo mundo, eu fui lá e eu fui na cozinha, então eu voltei, nossa senhora, basta sair dali e falei assim, bora, eu não aguento aqui não. E assim, é uma coisa sufocante, era uma vibração pesada, assim, parece que alguém estava me enforcando. Aí eu falei, isso aí é lá que encontra isso que você está falando. Aí eu até comentei com os meninos, nossa, uma sensação desagradável lá fora. Depois que o pessoal foi embora, nossa, aliviou. Prece é o recurso
mais eficaz e que está mais na mão de todo mundo. E eu fiz a prece no início da, né? Porque eles na cidade, um pedacinho lá de Piracati. E eu fiz a prece, mas eu vou te falar uma coisinha que eu coloco depois, mesmo assim, você conseguir para essas coisas, né? Vamos lá. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Esses revoltados aí são aqueles, normalmente, que não reconhecem os próprios erros, né? Porque uma coisa é você chegar lá, imediatamente você reconhecer que errou, e não só reconhecer, se arrepender e querer manifestar vontade de retificar os erros que você cometeu, é uma coisa. Você já se livra logo do problema. Só que, normalmente, a pessoa, nós temos um grande exemplo aí, o André. Ficou lá 8 anos vagando, lamentando, perguntando por quê, onde é que está a esposa, onde é que isso, onde é que é aquilo, sem cogitar o que ele poderia ter feito de errado, né? Só que ele, assim que ele fez a oração e veio o socorro, né? Ele foi recolhido, foi levado lá para a Polônia, né? E que depois foi esclarecido para ele, ele não se manteve em posição refratária, ele reconheceu realmente que ele era um suicida, que ele chegou lá como um suicida. E se o cara já, naquele atendimento, eles vão explicar que ele veio pelo suicídio, ele questionou, não deu pelo suicídio. Se eles explicam o porquê, ele fala, vocês estão tudo maluco, ele se manteria numa posição, né, refratário, e provavelmente seria traído para lá de volta. Não que eles fossem expulsá-lo, ele seria traído automaticamente de volta para lá. Né? Quando ele volta na casa, ele também Vê o cara lá, né? ele volta também. Exatamente. Se um monte de lugar, seria voltado. Olha o que é a faixa vibratória, né? Ele abriu espaço na mente para aquele sentimento típico de quem está lá no umbral. Ciúme é uma espécie de, vamos botar aqui como um revoltado, vamos dizer, né? Ele foi atraído para lá de novo. A sorte é que ele buscou logo, né? Voltou, pediu ajuda lá na Narcisa, né? E aí concluiu lá até aplicando o passe, cuidando do concorrente dele, entre aspas, né? Então é isso aí. Quem se mantém em situação de revolta complica a sua vida, complica a sua situação lá. É importante dizer também que esse reconhecimento do erro, porém sem um arrependimento sincero, que significa vontade firme de corrigir e mudar, não vale nada não, é só casca, né? Aqui entre nós podemos enganar uns aos outros, de que eu estou arrependido, peço desculpa, falo com voz doce, mas às vezes eu estou sentindo que eu queria ferrar mais a pessoa. Mas lá não tem como ocultar isso. Então, se não for sincero, hein? Verônica, eu imagino que tenha pessoas que têm essa capacidade de dissimular. Eu acredito que tem. Um apito de mão, tá?
passa uma energia. Você vê que a pessoa está olhando, quando não olha nos seus olhos assim, cara, Quando você vai com aquele intuito, mas se na hora, para se mostrar diferente e deixar a pessoa tranquila para depois você dar a rasteira, você se forra de um outro tipo de energia, ó, eu agora aqui eu vou ser bom. Ei, Verônica, tudo bem? Pega na mão. Posso imaginar que você não esteja vibrando ódio, e sim de simulação. Se o outro for sensível ao ponto de reconhecer a energia, você não tem como enganar. Mas não são muitos que têm essa capacidade. Então, em geral, dos encarnados, você consegue responder. As pessoas que você também não conhece muito. Né? É. Aquele que você conhece, convive mais, é mais difícil, você vai saber. Né? Agora, aquele que você vê, essa pessoa não tem a mesma consideração, é difícil você saber o que vai fazer. Eu acho. Eu também acho. Eu acho assim que, de qualquer forma, dei o exemplo da Verônica. Eu estou querendo enganar a Verônica para passar rasteira nela, no exemplo dela. Se ela cai no meu engodo, não é ela que é boba, não. Ela está agindo de boa fé. Está sempre vamos dizer assim, na expectativa de que eu também estou de boa fé. É isso que tem que ser feito. Se eu te dou a rasteira, pior é para quem? Num primeiro momento, às vezes na frente de todo mundo, pior para você, às vezes não é trouxa, mas é pior para mim. Espiritualmente é pior para mim. Uhum. Eu posso complementar alguém, posso complementar a família, Sim. né? A complementar a família. Nossa, isso é uma questão mais suave, né? É muito difícil, né? Eu acho que para mim de passar é muito difícil. Mas às vezes você está com um problema dentro de casa e você passa uma imagem para o outro que você não está bem com ele, mas não é isso. Né? Nesse caso, mais superficial, corre o risco de acontecer isso. Né? Aí, às vezes, o outro não te entende. E, né? A situação, as coisas são complexas. Eu chego aqui feliz, não apareceu nada na minha casa, não, saí tranquila e tudo. Agora, eu acabei de sair de uma discussão lá, e chego aqui, como eu sou mesmo, não vai ser igual, a minha relação não vai ser igual. Isso aí. Porque eu vou passar o que eu estou sentindo de lá, que eu já trouxe para cá. Exatamente. E essa pessoa não tem nada a ver com isso. E se tem a ver, então, assim, se já existe um problema anterior, aí que piora a situação. A pensar assim, tá de cara feia para mim, tá articulando para mim. Como é que é complexo? Então, se a gente está sempre armado de boa fé, você às vezes evita de entrar nessa faixa vibratória. Né? Não, mas não, é igual eu falei, né? Quando a gente tem alguma coisa com o outro, chamar, É isso aí. conversar, Parar as arestas. as dúvidas e se aceitar desculpa, mas também, né? Senão, Você faz sua parte. Isso aí. Não leva nenhum sentimento ruim, né? Mas fazer o quê? Espera o outro chegar no tempo de ele entender. Né? Mas tem isso também, né? Porque se a outra pessoa está com a intenção de agir na terra, não me aceita, não gosta de mim. Mas se eu estiver com uma sintonia dentro do bem, aquela força negativa, ela vai ter vontade. Sim. Porque ela tem vibração. Na hora que ele não se for mais, na hora que ele parou comigo, se ele não está bem comigo, mas eu não quero mal no dele, né? Se eu estou bem com ele, aquilo não vai deixando energia, posso até sentir, né? Sim. Realmente, mas tudo depende do outro, da sintonia. Esse
E principalmente nesse caso, nesse exemplo que você deu, se quando terminou ali o diálogo rápido, você sentiu que tem uma energia ruim lá, se você então tiver condição de levar uma prece, Senhor, ajuda aí a desfazer essa energia ruim, sabe? Meu coração que não tem nada, tá? Eu quero bem e tal, pronto. Aí então tu não chega energia ruim mesmo. Porque até a vibração do olhar da pessoa, quando não está bem, não sentir simpatia, sabe? Acho que o olhar Sim, mostra muita coisa. Mostra muita coisa. Depende do outro como tem isso. Sim. Naquele momento, isso que você falou, pode entrar em diferença, né? Mas isso é raro, muitas vezes a gente não faz, né? Pois é. Nosso condicionamento não é ainda para isso, deveria ser. Não é. Recorrer à prece muitas e muitas vezes durante o dia, para desculpas, para os eventos que acontecem, que a gente sabe que poderiam nos ser prejudiciais ou que alguém esteja sendo prejudicado, mas a prece. Diga mais. Isso não tem dia, nem hora, nem lugar. Aqui não fica confirmado. Vamos no instante para trás aí, nós fazíamos a mediação, né? E assim, não sei, tipo assim, desentendimento, ou assim, não concordâncias de ideias da quinta-feira. Gente, mas veio assim, eu nem sabia de nada, até o Zé Costó comigo, né? De dar essa forma. Gente, não veio uma vontade de agarrar no pescoço da Cida, mas uma vontade imensa, que a Nancy foi a primeira vez que eu estava assim, a Nancy começou, a Santa começou a falar e a Santa do meu lado. Mas a Nancy, eu estava com a mão assim, doida pra caramba, gente, eu nunca me senti tanto ódio pela Sandra, voltava aquela. Gente, Quem estava te estimulando, parecia que era o pior inimigo, mas aí a Nancy percebeu que o rapaz, a Nancy começou a puxar uma canção que eu nunca nem ouvi na vida, e eu senti aquele cheiro de fumaça, de pano queimado, e a Nancy, gente, eu cheguei a suar na cadeira, e a Sandra, eu doido para a Sandra parar de falar, que quando ela parava de dar um intervalozinho na fala dela, aí aquilo da aliviado, quando ela começava a falar de novo, que alguém que ia na cadeira, não, você só morreu. Aí a Nancy começou a cantar tudo que falava. E ela estava, tipo assim, aquelas. Ele estava diferente. transtornado. Gente, mas aquilo, eu falei assim, Ele vai avançar. mas e aquilo falando assim no ouvido da carne no pescoço dela, tipo assim, falando as coisas para ela. Gente, eu fiquei assustado com aquilo depois. Nossa, Nesses casos, quando você está já mais experiente, está não, eu tudo, quando você percebe a primeira falazinha disso, você já, irmão, não, mentalmente, aqui não. Isso, Não é hora, não é local, né? Isso, Roberto, bem lá atrás, não tinha noção de nada. Sim. Hoje, né, principalmente depois que nós fizemos a capacitação, que trouxe muito conhecimento. Hoje, várias vezes durante o dia, amigo que não conversa comigo, né, um irmãozinho que não conversa comigo, eu começo a fazer prece. Aí você sai correndo. Mas antes, era o Deus me mudando. Isso aí. Vai vendo que aos poucos você vai conseguindo exercer um certo controle. Mas os seus atos é que te dão essa força. Entendeu? A sua firmeza, nos pensamentos bons, a prática do bem, e isso é que vai te dando o controle. Se não tem isso, aliado ao conhecimento, ao estudo, né? E ele quis mostrar que o trabalho dele deixou o cheiro de enxofre, ele não sentia. Cheiro de enxofre? O cheiro, ninguém sentiu, mas só ele sentiu. Mas tem outras situações também, quando a Sandra Fernanda no domingo, né, não pode errar, chegava aqui e sentia cheiro de rosas, gostoso demais. Eu sempre perguntava, mãe, você já colocou uma aromatizante aqui, alguma coisa assim? E era cheiro do sexo. Essa facilidade. Né? Isso aí. Então, vamos continuar mancadinho? Estamos de tempo aí. Tá tranquilo. Acho que nós vamos conseguir fechar o capítulo hoje.
por não encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. A gente vê isso nas mesas mediúnicas, né? Esses revoltados, desesperados, aí também muita gente chega cobrando, alguns irmãos de outras escolas religiosas, chegam, se apresentam nas mesas. Cadê o céu? Eu trabalhei na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me dediquei. E não encontrou o que foi prometido, porque não é assim. Né? Não é assim. A situação é diferente. Né? Mas ele vinha aqui outro, né, que explicava, talvez tantas palavras, estava quietinho, né? Mas Ele fazia. as horas, ele explicava aqui, ele se modificava. E pode ter certeza que aqueles que, mesmo pertencendo a outra escola, que ensina equivocadamente, depois, se ele cumprir determinadas situações lá, ele depois da morte, ele vai ter direito ao céu, vai ver a face do Senhor, vai ficar cantando no gramado com os anjos e tal, mesmo que essa escola religiosa ensine equivocadamente isso, se ele tem uma conduta pautada no bem sempre, no cumprimento das obrigações, no Evangelho, ele não passa por essa situação, não. Ele é imediatamente, ele é recolhido, é esclarecido, e ele segue o caminho. Pode ter certeza que essas pessoas que chegam com essa cobrança têm deficiências e fizeram talvez um serviço que ficava à vista de todo mundo, mas os sentimentos eram outros, né? Tinham sentimentos. Isso aí. Se tinham ações, eram ações exteriores, não ações interiores. E qual é a diferença disso? Eu posso me dedicar aqui à casa espírita, visitar os pobres, distribuir as coisas, visitar o hospital, distribuir cesta básica, fazer tudo isso. Ótimo, ótimo. Isso vai me gerar créditos numa hora aqui para eu ter um apoio da espiritualidade. Mas evolução, crescimento espiritual, eu tenho que fazer por dentro. Como por dentro? Eu tenho que, nas situações todas que nós mencionamos agora há pouco aqui, antes, né? Eu ter sempre o bem à frente de tudo. Se eu tiver isso, eu vou perdoar, eu vou ser compreensível, eu vou ser gentil, entendeu? Isso é a iluminação interior, isso é progresso, isso é crescimento espiritual. O resto é beneficência, que é importante, mas não é o principal. Por isso, fala no Evangelho, a verdadeira caridade nem é material, é espiritual, que é exatamente isso. Às vezes, e só nesses casos, é importante dizer, para ela ser efetiva e verdadeira, ninguém sabe. Exemplo, você me ofendeu numa discussão. Se eu, na hora, eu penso assim, opa, eu não vou discutir, eu vou me calar. Pronto. E eu depois eu falo, Senhor, pensou Nancy, pensou bem e tal, deixa ela aí com Deus, me ajuda a tirar esse sentimento aqui. Eu e Deus. Eu não preciso ir para o Marco Nancy, me ofendeu, eu fiquei quieto. Se eu fizer isso, eu perdi o mérito, eu não me iluminei. Se eu fiz, fiquei quieto, só eu e Deus sabemos. Entendeu? Isso vai me levar a um outro patamar, desde aqui. Por isso, essa importância de eu e Deus. Ninguém mais me interessa nesse caso. É só na minha mão. Não? Acho que quando a gente faz tudo, a gente consegue mais fácil de
corrigir a outra. Você está perfeito de pintores, com amor, sabe? Eu não quero saber quem está errado, quem está certo, eu quero passar tudo de bom para o outro. Eu prefiro isso mesmo. Claro. E aí, no exemplo que eu dei, de você fazer a beneficência, mesmo ela, para ela ter valor, ela tem que ir revestida de uma intenção nobre de fazer o bem. E não, por exemplo, eu vou lá distribuir cestos, o pessoal vê. Entendeu? Não é a verdadeira caridade. É só uma beneficência simples. Já é melhor do que eu não ir dar nada para ninguém. Mas, entendeu? O verdadeiro valor que vai me elevar é se eu for, de preferência, escondido, com toda delicadeza, e perguntar à pessoa se ela precisa, se ela quer, se ela gostaria de receber aquela ajuda, né? E ainda pedir segredo ainda. E a minha intenção for assim, eu me tocar com a situação dele. A intenção é ajudar o irmão. Quando a gente ajuda, se a gente ajuda de boa vontade, a gente nem comenta, nem fala. É aquilo que você falou, a ligação da pessoa que pergunta. A direita não sabia o que a esquerda fez. Ah, por que você está feliz? Estou feliz. Nem fala nada. Exatamente. Estou muito feliz, estou feliz. Então, Isso aí. no momento que fez. Por muitas das vezes, o livro atrapalha a pessoa também. Como assim? Eu e a Tatiana indo de uma reunião numa outra casa, paramos em frente à padaria, vindo por cima do rio, esperando uma pessoa, e eu vendo um rapaz da calçada, para lá e para cá, e olhando para o cara e falei assim, gente, um problema aqui. E o cara passando para lá e para cá, eu falei assim, tive que comprar uma água, não poderia mais. Mas aquele cara passando para lá e para cá e olhando para cá, eu disse, não vou não. Aí o cara para, no meio do calçado, olhando para mim e vem em direção ao carro, eu falei assim, agora deu ruim. Aí o cara chega e falou assim, amigo, por que você está não para cá, não se constar, por isso eu acho que o patrão não está você vem com o patrão comigo? Aí eu falei assim, gente, eu queria descer do carro para comprar uma água, já até uma oportunidade de levar o quase, eu falei assim, agora eu vou descer mesmo. Aí eu fui lá, você tem uma garrafinha d'água, eu quero me fazer, tem uma garrafinha d'água, e eu compro essa mão desse moço aqui. Aí eu falei assim, eu não posso esperar, ele me deu um negócio para pegar no caixa, eu paguei, eu falei, felicidade muito comendo. Mas tá vendo? Às vezes um dia eu trabalho você de ficar um negócio. Mas aí depois fica com o coração tão cheio, sabe? Bom, sentimento bom, né? Então vamos lá. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, já abre um outro parênteses, que pressupõe uma organização, que não tem umbral. Né? Mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos. Esses núcleos que está falando é o umbral, né? Possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Tá? Então, quem está na terra, na preguiça, na indisciplina, explorando a ingenuidade e a boa-fé dos outros, se encaixa aí nesses núcleos, que aqui também a sociedade está repleta disso. Né? E quem seriam os explorados aí nesse caso? Aqueles invigilantes. Vigilantes e muitas vezes interesseiros. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem alguns anos já que eu tive essa conversa com um determinado companheiro e ele tinha se tornado evangélico. E aí, uma conversa lá, ele falou que mencionou que ele estava passando uns apertos em casa e tal, mas que ele não deixava de dar o dízimo, os 10%. Eu falei, cara, mas você não está passando aperto em casa? Senhor? Não, aquilo lá é sagrado, porque Deus vai me dar 10 vezes. Eu falei, tá bom, eu vou discutir, né? Assim, é um pensamento, é uma convicção que ele tem, mas não é um interesseiro. Então existem, né? Não estou criticando nada Você dever daquele
da religião evangélica, nada. Né? A pessoa, a postura do outro que me confessou isso. Não, eu não posso deixar de dar porque eu vou ganhar 10 vezes. Está lá na Bíblia, que o Senhor vai decuplicar. Né? Dizer que tem, não sei. Pertinho, onde eu tinha uma loja. E aí me chamaram daí. Até quando escreveram, vamos lá que você aqui. Aí ela falou, tudo que você ganhar, você vai ter que dar. Gente, já ganhava pouco, já tinha filha, já tinha um monte de coisa. Aí tudo que você ganhar, você vai ter que dar não sei quantos por cento. Eu faço a postura, ela falou para mim, eu faço a postura, eu cheguei aí, você lembra disso? Eu estava na puta, porque eu faço isso, por exemplo, eu faço serviço para vocês, a metade eu dou aqui para a igreja. Aí eu dei para ela e disse, eu não vou voltar. Ela disse, por quê? Eu falei, não é isso que eu penso. Eu lembro do desagrado que eu tive, entendeu? Eu senti, não era isso que eu esperava aqui. Eu estava indo lá, para falar uma coisa. É difícil. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como estas, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, é a misericórdia divina, né? Que ao mesmo tempo em que socorre, ela gera um campo de trabalho para aqueles que podem ajudar, que estão em condição de ajudar. E é assim em tudo, aqui na Terra também, a gente vê que em tudo a providência divina não perde nada, aproveita tudo. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Então, essa conexão se dá mente a mente. Nós temos que vigiar os pensamentos, né? E essas formas de pensamento são reais. Disponibiliza aquele texto ali. A expressão forma pensamento é amplamente abordada na obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Ela descreve como os pensamentos, sentimentos e intenções humanas se concretizam em formas sutis no plano espiritual, influenciando tanto o indivíduo quanto o ambiente ao seu redor. Um dos principais locais onde André Luiz aborda esse conceito é no livro Mecanismos da Mediunidade, especificamente no capítulo 4, intitulado Matéria Mental. Nessa obra, ele explica que, ao emitir uma ideia, ela se reflete em pensamentos semelhantes, como nós já vimos no texto atrás, lá, lembra? Nós pensamos como muito, assimilando a ideia de muitos. Se reflete em pensamentos semelhantes e se materializa
ganhando forma e intensidade conforme a persistência do indivíduo em sustentá-la. Essas formas de pensamento estabelecem uma comunicação espontânea com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, criando um intercâmbio constante no mundo das ideias. Vamos ilustrar uma situação. Está escrita numa obra aí, nós vamos ver. A pessoa conta que ela tinha um filho, até eu já relatei isso aqui no nosso curso de capacitação da mediunidade. Ela tinha uma criança, lá de 6, 7, 8 anos, e essa criança todas as noites dormia no quarto dela, ela acordava no quarto da mãe. O que houve, meu filho? O bicho-papão está lá no meu quarto. O bicho-papão está lá. A mãe ia lá olhar, não via nada. E anos isso aí. Um dia ela recebe a visita de uma prima, que era espírita, e era de outra cidade, precisou dormir na casa. E aí as duas estão na sala conversando, à noite, o menino foi para o quarto, para dormir, daí a pouco o menino, bate na sala, mãe, o bicho-papão está ali, o bicho-papão está no meu quarto. Aí a mãe falou para a prima assim, isso há anos. Aí acho que ela tinha algum dom de vidência, essa prima. Eu falei, eu posso ir lá no quarto? Ela falou assim, pode. Aí ela foi lá, foi com o menino, inclusive, e ela viu a figura do bicho-papão. Aí ela veio e explicou fez lá uma prece, desfez aquela forma de pensamento e explicou para a mãe que alguém podia estar fazendo alguma coisa, levando o menino a ter aquelas ideias, que ele estava alimentando aquela forma de pensar. E a mãe pensou para lá, pensou para cá, descobriu que a babá, que ficava em casa, criança, para ela trabalhar, na hora de o menino almoçar, se alimentar, se você não se alimentou de papão, vai te pegar de noite. Se você não comeu de papão, vai te pegar de noite. Então, a mente da criança criava isso aí, formas. Outras formas, ele descreve, uma do André, que um cara tinha lá uma esposa, 2 filhos, ele arrumou um amante e começou a idealizar que ele iria matar a esposa. Eu não sei se é anulação ou ação, eu acho que é. E aí, ele pensava naquilo toda noite, eu vou dormir na égua. Ele olhava, pegava o revólver, olhava a arma dele, mas não tinha coragem e tal. E foi criando aquilo. Uma noite, a filha, que já era uma adolescente, viu a cena a nível de forma de pensamento. O pai entrou no quarto e, pum, e disparou na mãe. Só que o ato não se concretizou porque chegou uma pessoa, alguma coisa assim, que impediu. Mas no mundo das ideias aconteceu. Quer dizer, aí acho que a gente aplica aquela situação do adultério, que não é só homem, mulher com homem, aquilo que você adulterou no pensamento, você praticou. Um registro do pensamento. Você quis, só não aconteceu por circunstâncias. Tá? Dá para a gente. Então vamos lá. Quem pensa que está fazendo alguma coisa algures, que é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram frutos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper as milícias, sumamente impressionado, exclamei: como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento.
O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? É claro que não, né? Ali naquele momento era só uma vontade. Né? Então a gente pode resumir que o umbral é o local que abriga aqueles que erraram e que não aceitam o erro e muito menos manifestam o desejo de mudar. Se essa é a nossa condição, o umbral nos aguarda. Mas, mesmo que seja essa condição, nós já podemos mudar desde já. Aí na mão de cada um. Aliás, o objetivo dessa obra é exatamente esse: alertar das consequências lá no mundo espiritual, de forma que nós possamos alterar o roteiro desde agora. É sempre possível. Senão, o mesmo que a gente tem, a gente vai ter que Sim, continuar no outro lado. exatamente. Seria errado falar, Roberto, que a forma de pensamento do espírito interior é errado, assim como Não, o problema é que pensamento de um de muitos que forma pensamento, ela tem uma, vamos dizer assim, uma vida temporária. Lá não é vida temporária, é realidade. Mas, de uma certa forma, pode-se dizer. Né? Quem faz a prece para a gente encerrar? É? Faz, né? Caminhar com energia, levando daqui tudo que tem aqui. O passo é seguir. Vai, Assim seja.